Olá, amigos do Sicredi Ibiraiaras, espero que todos vocês estejam bem. Confiram agora a previsão semanal para todo o Brasil e, é claro, com o devido destaque para as áreas do Sicredi em Ibiraiaras e também no Triângulo Mineiro. Mas antes da previsão, vamos falar sobre umidade no solo. E, de acordo com o mapa de anomalia de chuva, o mês de setembro foi marcado por muita chuva. O grande destaque, não tem jeito, é o Rio Grande do Sul, que teve a chuva bem acima da média ao longo do mês de setembro. No finalzinho do mês, tivemos um bloqueio atmosférico que impediu a chuva em grande parte do país, mas no Rio Grande do Sul não deixou de chover. As frentes frias chegavam ao Rio Grande do Sul e não conseguiam avançar para outras áreas do Brasil. Muito bem, o bloqueio foi rompido, o padrão de bloqueio, as frentes frias finalmente conseguiram avançar a partir do final da semana passada, e aí o primeiro dia do mês de outubro já foi marcado por uma chuva até um pouco mais significativa em áreas entre o sudeste e o centro-oeste do país, ficando até um pouquinho acima da média para este período agora do início do mês de outubro. De qualquer forma, é no sul do Brasil que temos grandes índices de água disponível no solo, e o interior do país segue ainda com baixos índices, inclusive o solo ainda bastante seco entre São Paulo e o Triângulo Mineiro. Nesses próximos dias, a umidade do solo deve aumentar ainda mais na região sul do Brasil e pode aumentar um pouco também entre São Paulo e Minas Gerais, mas ainda não vai ser de forma suficiente. O índice aumenta, mas a água disponível no solo ainda não vai ser o suficiente para trazer tranquilidade para os produtores rurais do Triângulo Mineiro especialmente. Bom, vamos ao que interessa, que é a previsão de chuva, e atenção, porque nesta semana teremos a formação de 2 sistemas frontais, agora de terça para quarta e outro que se forma no final da semana. As frentes frias, elas vão conseguir avançar até a altura do sudeste do Brasil, devem inclusive reforçar as condições de chuva na região sudeste do país, mas é no sul do país que mais vai chover. A gente vai ter aí, ao longo desses próximos dias, volumes acima de 200 milímetros entre Santa Catarina e o Paraná, e norte do Rio Grande do Sul, facilmente acima de 100, 150 milímetros. Aqui do lado direito nós temos o mapa de anomalia, apontando para uma chuva acima da média, desde o norte do Rio Grande do Sul até o Paraná e também boa parte de São Paulo. Em Minas Gerais, algo dentro da média histórica. Tem previsão de chuva forte, sim, mas ainda de forma pontual e ainda não ultrapassa a média histórica. Um pouco mais adiante, de 10 a 16 do mês de outubro, chuva para o centro e sul do Brasil, deve ultrapassar a média histórica no centro e sul de Minas Gerais e também no Triângulo Mineiro, o que não significa um acumulado tão expressivo de chuva, tá? É no sul do Brasil que ainda teremos os maiores acumulados. De qualquer forma, aos pouquinhos, ao longo agora do mês de outubro, a gente vai ver a chuva se tornar cada vez mais encorpada entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil. Na maioria das vezes, uma chuva que vem na forma de pancadas, pode chover muito em um canto e não chover tanto em outra área da região. Bom, seguindo aqui com a nossa previsão, de 17 a 23 de outubro, olha só o corredor de umidade se formando aqui desde a costa do sudeste até a região norte. Isso favorece a chuva aqui no sudeste, ela consegue se espalhar um pouco mais, só que, de novo, ela é mais volumosa para a região sul do Brasil, inclusive ultrapassando a média histórica. De 24 a 30 de outubro, uma chuva um pouco mais encorpada aqui entre o sudeste e o centro-oeste, inclusive no sul de Minas Gerais, mas é no sul do Brasil que ela vai ser mais volumosa. E neste período do finalzinho do mês, ela vai ultrapassar a média histórica, não só no sul do país, mas também entre São Paulo e Minas. E de acordo com o modelo semanal, a expectativa é que o mês de outubro termine com a chuva acima da média, não só no sul do Brasil, mas também em áreas do sudeste, principalmente aqui, pegando inclusive áreas entre São Paulo e boa parte de Minas Gerais. Então, isso não vai acontecer de uma hora para outra, é gradualmente que a chuva vai ganhando força em áreas do sudeste do Brasil. E no sul do país ainda é uma grande preocupação, além dos problemas, dos transtornos que a chuva volumosa já provocou nos últimos meses. Essa frequência aí de chuva volumosa acaba dificultando os manejos nas lavouras de trigo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, além de trazer uma certa restrição de luminosidade para as lavouras da região
região sul do Brasil, sobretudo para o Rio Grande do Sul. Avançando mais um pouquinho no tempo, de 31 de outubro a 6 de novembro, mais chuva forte para o sul do Brasil e olha o corredor de umidade ganhando força aqui no centro do país, mas não deve ainda atingir a média histórica nestas regiões. De 7 a 13 de novembro, a chuva se espalhando cada vez mais pelo Brasil, São Paulo, Mato Grosso do Sul e sul do país, com a chuva acima da média. Tendência de temperatura. Bom, já falei para vocês que nesta semana teremos dois sistemas frontais. O sistema frontal ele é composto por frente fria, ciclone extratropical e massa de ar polar. Então, a cada frente fria que avançar, na retaguarda vai avançar o ar polar. E isso deve baixar as temperaturas, especialmente no Rio Grande do Sul. Mas se vocês olharem para o meu gráfico aqui, olha, tem essa queda prevista agora no finalzinho desta semana, mas não é nada muito forte. Ou seja, mesmo que a temperatura caia um pouco mais, especialmente no final desta semana no Rio Grande do Sul, o risco para alguma geada é muito baixo. Agora vamos à tendência de chuva e temperatura para os próximos 30 dias de forma mais detalhada através do nosso gráfico de chuva e temperatura, começando primeiro falando da chuva, que ela é mais frequente agora nesta primeira quinzena agora do mês de outubro, tanto que a gente tem dois sistemas frontais nesta semana, e isso deve pegar a região de Ibiraiaras, provocando uma chuva volumosa, abrangente, até um pouco persistente, além de ser perigosa também, porque ela vem primeiro na forma de tempestades, com ventania, descargas elétricas, tem risco de granizo, e aí a gente enxerga para a segunda quinzena do mês de outubro, algumas janelas aí de tempo mais firme que podem permitir os trabalhos em campo entre uma chuva e outra, tá? Provavelmente porque a chuva deverá ganhar um pouquinho mais de força na altura do sudeste do país. E quando a gente olha para o gráfico, por exemplo, de Sacramento, é exatamente isso que a gente enxerga. A chuva alcança a região de Sacramento, chuva agrícola, né? Acima de 10 milímetros, a gente vai enxergar aí lá para a semana que vem, principalmente, e a gente vê essa frequência de chuva aqui também na segunda quinzena, quando a gente vai enxergar ali algumas janelas de tempo mais firme no Rio Grande do Sul. Então, tudo leva a crer que aos pouquinhos a chuva vai ficando mais encorpada, inclusive no Triângulo Mineiro, e para o sul do Brasil, segunda quinzena, com algumas janelas aí de tempo mais firme entre uma chuva e outra, tá? Agora, uma previsão rápida aqui para os demais municípios, começando pela região do Rio Grande do Sul. A gente tem aí uma expectativa de uma semana com grandes acumulados, passando de 100 milímetros em muitas áreas. Nova Prata com 110, Capão Bonito do Sul 150 milímetros, Lagoa Vermelha 115, Muliterno 100 milímetros, ou seja, tem muita água para cair nesses próximos 10 dias. Esse volume aqui é a soma, principalmente, né, o que vai fazer diferença é o sistema frontal do meio desta semana e o que se forma novamente no final desta semana. E tem mais previsão de chuva para o começo da semana que vem. Agora, para a geada, o risco é baixíssimo. A temperatura até cai no final desta semana, mas sem risco para a formação de geadas nas áreas produtoras. Para o Triângulo Mineiro, tem até uma previsão de chuva boa aqui, ó, Uberaba 90 milímetros, Conceição das Alagoas 97 milímetros, todos esses volumes aqui distribuídos ao longo dos próximos 10 dias, tá? Então, as frentes frias que vão alcançar o sudeste, finalmente elas vão conseguir pelo menos fazer alguma conexão aí com a umidade da Amazônia, favorecendo alguns episódios de chuva. Não é uma chuva abrangente, tá? Ela pode até ser forte, alcançando aí, chegando perto de 90 milímetros para algumas localidades, só que ela é mal distribuída, tá? Então, ela vai acontecer de forma bastante gradual e pontual ao longo desses próximos 10 dias. Por hoje é só, espero que todos vocês tenham uma excelente semana e até semana que vem.